Diz o seguinte, ó, essa questão aqui, né, diz assim, dada a função y igual a x ao quadrado mais 2x menos 3, né, determine os zeros da função. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui, né, é escrever a função parabólica, né, e identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Eu vou tentar fazer aqui devagar. Né? Nessa parábola aqui, a gente identifica o a como sendo o termo que tem o x2, né, como se tivesse aqui 1. Né? Então, o a é 1. O b vai ser 2. Né? E o c é menos 3. Tá bom? Uma vez que você conhece essas três informações, fica fácil calcular as raízes. Por quê? Porque a solução, né, de Bhaskara, né, para as raízes, né, é qual? Né? As raízes de uma parábola, tanto o x1 como o x2, né, você pode dizer que é, chamar aqui de 1, 2, são as raízes, né, é menos b, mais ou menos raiz de delta, né, sobre 2a. Tá bom? Onde esse delta, né, é b ao quadrado menos 4ac. Né? Você, encontrando as raízes, é meio caminho andado para encontrar o comportamento final da parábola. Né? Então, o item A ele quer saber as raízes, né? Então esse aqui é o nosso item A. O que a gente vai fazer aqui? A continha do delta. Ó. Então, vamos lá. Delta vai ser o quê? B ao quadrado. Quem é o B? 2 ao quadrado menos 4, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Né? Então, a gente calcula o delta aqui. 4, menos com menos vai dar mais, então vai ficar mais 12. Né? Então, daqui a gente tira que o delta é 16. Né? 16 é um delta aí, bonito, né? Porque ele tem raiz quadrada, um número inteiro. Né? Então, quem são as raízes aqui? Vamos calcular o x1. Vai ser menos b, quem é o b? 2, mais ou menos a raiz de 16. Né? x1, 2 aqui, as duas raízes ao mesmo tempo. Né? Sobre 2, a. Mas quem é o a? 1. Então, fica só 2 aí. Então, eu posso tirar aqui o nosso x1 como sendo menos 2 mais 4, dividido por 2. Né? 4 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá bom? E a segunda raiz, menos b, menos 4, dividido por 2. Então, fica menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 2 vai dar menos 3. Então, x1 igual a 1 e x2 igual a menos 3. Isso aqui são as raízes, né? Ou melhor, os zeros da função. Né? Você pode chamar isso aqui de raízes ou zeros da função. Uma vez que você tem as raízes, agora vamos calcular o vértice. Né? Primeiro, ó, vamos tentar entender o seguinte. Quando a parábola tem o A positivo, né, a concavidade dela é para cima. Tá bom? Quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. Antes de fazer a conta do vértice, né, vamos tentar deixar claro aqui bem direitinho a parábola. Né? O valor do C ele é um valor importante, porque ele te dá o quê? A interseção com o eixo Y. Então vamos lá. O nosso A é positivo. Então ela tem o quê? Concavidade para cima. Então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que fica essa parábola? Né? Então, item B aqui. Essa parábola vai ser assim. Ó. Você tem aqui o eixo X. Você tem o eixo Y. Tá bom? E eu descobri que x igual a 1 e x igual a menos 3 são duas raízes. Então, você tem aqui x igual a 1. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3. Desse lado de cá a gente tem menos 1, menos 2, né? Menos 3. E eu descobri que x igual a 1 e x igual a 3 são raízes da parábola.
né? Lembrando que aqui é o 0. Né? Se você olhar aquela ideia lá de simetria que eu discuti anteriormente com vocês, né, a gente pode dizer que aqui existe uma certa metade, é a metade, né, entre as duas raízes. Tá bom? Fica 2 para cá e 2 para lá. Né? 2 para a esquerda e 2 para a direita. Né? Geralmente, né, na verdade, sempre no caso da parábola, o vértice vai estar ao longo dessa linha pontilhada aqui, que é justamente a metade da parábola. A parábola, né, quem divide na metade é o valor do vértice. Só que eu sei que C igual a menos 3 é a interseção com o eixo Y. Né? Então eu vou contar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Eu sei então que nesse ponto aqui a parábola toca. Tá bom? Ela toca aí. Então, na verdade, essa parábola ela deve ser mais ou menos uma coisa assim. Ó. Ela vem, e como ela tem concavidade para cima, ela faz isso aqui, né, alguma coisa nesse sentido aqui. Passa pelo menos 3 e passa pelas raízes. Seria mais ou menos uma coisa assim. Então, o vértice deve estar em algum ponto aqui. Né? E a gente vai tentar descobrir que ponto é esse. Né? Não tem mistério nenhum. Para calcular o vértice, aí você vai lembrar das equações do vértice. O x do vértice, né, vai ser menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Né? Então você tem essas duas equações aqui para definir quem é o x do vértice e quem é o y do vértice. Né? Quem vai ser o b no nosso caso aqui? O b vai ser 2, então vai ficar menos 2, dividido por 2a, que é 1. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E o y do vértice? Você pode usar direto essa equação sabendo o delta, né? Ou você pode substituir x igual a menos 1 na equação da parábola, dá a mesma coisa. Né? Se você souber o delta, a gente já sabe que o delta é 16, ó. Tá aqui ele aqui. Então vai ficar menos 16 dividido por 4a, mas o a é 1, então vai ficar menos 16 dividido por 4, vai ficar menos 4. Então aqui está me dizendo que o x do vértice e o y do vértice é o ponto menos 1, menos 4. Isso é coerente com o que a gente está vendo ali no gráfico? Né? Esse ponto é coerente? É, porque é exatamente aqui, ó, no menos 4, quando o y é menos 4, e quando o x é menos 1. Então esse ponto aqui, de fato, né, que a gente acabou de encontrar, é o ponto menos 1, menos 4. Então o vértice dessa parábola aí está super coerente com o que a gente tinha esboçado anteriormente. Então o nosso vértice aqui, ó, que tem B, né, para responder, é menos 1 e menos 4. Aí no item C, ele pergunta o valor de um máximo ou o valor de mínimo, né? Lembrando que se... fazer aqui uma ideia, né? Se a parábola tem concavidade para cima, né? Ela tem o quê? Um valor de mínimo. Porque é como se fosse o menor ponto da parábola, né? É o valor de mínimo. Agora, se a parábola tem concavidade para baixo, ela vai ter um valor de máximo. Como a gente está com a parábola com concavidade para cima, ou seja, o A é positivo, ela vai ter um valor mínimo. E não importa se é o valor mínimo ou o valor máximo, esse mínimo ou o máximo sempre vai ser o valor de quem? Do y do vértice. No nosso caso, o y do vértice é menos 4. Então, o valor mínimo aí da parábola é menos 4. Né? Perceba se ela tivesse concavidade para baixo, aí você já teria o valor máximo. Mas ainda assim seria o valor do y do vértice.
Dada a função y menos x2 mais 4x menos 3, ó, os zeros da função. E tem a primeira coisa é identificar quem são os valores dos parâmetros, né? Mais 4x menos 3. Então aqui o a é menos 1, né? Então já diz que a concavidade para baixo. Tá bom? O b é 4, né? E o c é menos 3. Então esse aqui já é a interseção com o eixo y. Vamos calcular quem é o nosso delta, né? O delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Bom, então a gente vai ter b ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 3. Então o nosso delta é 4 ao quadrado é 16, menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos, 4 vezes 3 dá 12. Então o nosso delta é 4. Né? Ora, como o delta deu positivo, a gente tem duas raízes, sem problema. Ou dois zeros, né? Quem vai ser a primeira raiz? Vamos fazer aqui mais rapidinho. Menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Vai ser quem? Menos b, então vai ficar menos 4, mais a raiz de delta, mas o delta não é 4, então a raiz é 2, dividido por 2a, só que vai ficar 2 vezes menos 1. Então tem que ter muito cuidado com os sinais aqui, ó. Menos 4 mais 2 vai ficar em cima, menos 2. 2 vezes menos 1 dá menos 2 também. Menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Tá bom? Então a nossa primeira raiz é 1. Segunda raiz, menos b, menos raiz de delta, dividido por 2a. Aí a gente vai ter menos 4, menos raiz de delta, que é menos 2, 2 dividido vezes menos 1. Né? Menos 4 menos 2 dá menos 6. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 6 dividido por menos 2 dá 3. Bom? Então, ó, a nossa parábola tem raízes igual a 1 e 3. Bom? E o a é negativo, né? Então vamos fazer aqui um esboço, ó, só para a gente tentar entender. Ó. Então está aqui a nossa parábola. Vou fazer o gráfico aqui. Y, x. Raiz 1 e 3. Então está aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então primeira raiz, x igual a 1. Segunda raiz, x igual a 3. Né? Concavidade para baixo. Então provavelmente a nossa parábola ela faz isso aqui. Ó. Ela tem a concavidade para baixo. Né? Só que tem um detalhe. Ó. A interseção com o y é menos 3. Ó. Aqui é o valor do c. Então esse valor que toca bem aqui na parábola, obrigatoriamente é menos 3. Tá bom? Então essa parábola faz mais ou menos esse esboço aqui. Ora, se ela tem concavidade para baixo, ó, perceba que ela vai ter o quê? Um valor agora, um vértice, que é bem aqui. E esse vértice é um valor de máximo. É o máximo valor da função, é o ponto mais alto da curva. Né? É o valor máximo. Quem vai ser esse vértice? Ó, item B, vamos calcular. X do vértice, vamos lá. X do vértice, você já vê que vai ser mais ou menos 2, tem que ser 2, ó, devido à simetria da parábola. Né? Lembra que eu falei de simetria? Ó? De um lado tem 1, do outro lado tem 3, então deve ser no 2 aqui, o x do vértice. Mas vamos conferir. Ó. Menos b dividido por 2a. Quem é o menos b? Então quem é o b? Ora, o b é 4, então vai ficar menos 4 dividido por 2 vezes a, que é menos 1. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 vai ficar 2. Então o x do vértice é 2.
como a gente já suspeitava pela simetria do gráfico. Ó. X do vértice igual a 2. Y do vértice menos delta dividido por 4A. Quem vai ser? Ó? Quem é o delta? 4. Aqui, ó. Então vai ficar menos 4 dividido por 4A. 4 vezes menos 1. Então vai ficar menos 4 dividido por menos 4. Isso aqui é igual a 1. Então, y do vértice é 1. Então, que ponto é o x do vértice e o y do vértice? Vai ser o ponto x igual a 2, y igual a 1. Então, esse ponto vem aqui, ó. Vai ser o x igual a 2 e o y igual a 1. Que vai ser 1. Bom, x igual a 2, y igual a 1. O máximo ou o mínimo, né? Como eu já discuti aqui, como ela tem a concavidade para baixo, ela vai ter um valor de máximo. Né? Então, como o A é negativo, né? A parábola tem concavidade para baixo, portanto, ela possui um valor máximo. Com y do vértice, que é o valor do máximo, igual a 1. Então, aqui, o máximo da parábola é y igual a 1. Beleza? Questão semelhante, só que agora com a parábola com concavidade, né? Para baixo. Né? A diferença agora é que a parábola tem concavidade para baixo porque o A é negativo. Vamos lá, passar agora. Ó. Daqui a pouco a gente chega na do estudo do sinal. Deixa eu passar aqui para uma questão. Essa aqui é bem simples. Ó. É exatamente o que a gente chama de um estudo do sinal, só que só uma visão aqui ainda por cima, né? Digamos assim. Ó. Eles assim, ó. Considere o esboço de uma função do tipo y igual a ax2 mais bx mais c. Perceba que esse esboço dessa função aqui, ó, ele já está me dizendo que é semelhante a uma parábola, né? Onde esse P e esse Q, eles são as raízes. Né? Eles são as raízes. Tá bom? Então, a primeira coisa que você deve saber é que P e Q são raízes. Né? É como se fosse, por exemplo, né? Pelo que você está vendo no gráfico aí, é como se P fosse 1 e o Q fosse 4, né? Ou 3, ou 5. Né? Só um exemplo aí. Tá bom? Aí ele quer saber o que? Outra coisa, ó. Parábola com cavidade para baixo. Né? Ó, olha a abertura da parábola, ela está para baixo. Isso significa o quê? Que o nosso A é negativo. Tá bom? Negativo. Aí ele quer saber o seguinte, ó. Quando x for menor do que P, né, o y é positivo, negativo ou é zero? É justamente essa ideia do estudo do sinal. Ó. Perceba que quando x for menor do que P, a gente está bem aqui, ó, nessa região. Nessa região, o y ele é negativo. Tá certo? A função está abaixo do eixo y. Então, quando o x é menor do que o p, a gente tem o y sendo o quê? Negativo. Bom? De forma semelhante, quando o x agora é maior do que o q, ou seja, a gente está aqui agora desse lado, x maior do que q, né? A função está abaixo do eixo x. Então, aqui também vai ser o quê? Negativo. Tá bom?
Agora, ó, quando o x está entre P e Q, né, a gente está nessa região aqui agora. Vou até fazer de outra cor aqui, ó, amarelo. X estando aqui entre P e Q, a gente vai ter o nosso y para cima agora. Ó, a função está para cima, acima do eixo x. Né? Então, a gente vai ter o que aqui? Positivo. E quando o x é igual a P e o x igual a Q, ora, isso aqui é justamente as nossas o quê? Raízes. Né? Isso aqui são as raízes. Foi o que eu acabei de colocar aqui, ó. P e Q são raízes. E o que é que significa ser raiz? Que você nem é negativo e nem é positivo. São esses pontos aqui, ó. É zero. Então você tem a função sendo nula. Aí vem a ideia do estudo do sinal, ó. Você tem aqui o eixo x. Vamos fazer o estudo do sinal aqui, ó. Aqui ele começa no zero, o eixo y, né, aqui. A raiz aqui é P. Essa outra raiz aqui é Q. Né? E como a concavidade está para baixo, né, como o nosso A é negativo, né, entre o P e o Q, a função vai ser o quê? Positivo. E antes do P vai ser o quê? Negativo. E depois do Q vai ser também negativo. Porque é como se ela estivesse fazendo isso aqui, ó. O próprio desenho já mostra, ó. Ela faz isso aqui. Concavidade para baixo. Então, por exemplo, ó, fazer o estudo do sinal aqui, direitinho. Ó. O nosso f de x, para fazer o estudo do sinal, você tem que dizer onde é que a função é zero, onde é que ela é positiva e onde é que ela é negativa. Né? Então, o f de x vai ser zero, né, quando x for igual a p ou x igual a q. Né? O f de x vai ser positivo, então é só ajeitar aqui. F de x igual a zero, né? Fazer assim. F de x igual a zero quando x for p ou q. F de x maior do que zero, né, quando o x estiver entre p e q. Né? Quando ele for menor do que q e maior do que p. E o f de x vai ser negativo quando x for menor do que p, né, e x maior do que q. Esse é o estudo do sinal, né, para o caso em que a concavidade é para baixo. Certo? Concavidade aí para baixo. Estudo do sinal significa você dizer onde que a função é zero, onde que a função é positiva e onde que a função é negativa. Então, por exemplo, no caso da parábola, vamos colocar aqui o eixo x. A parábola, ela, em geral, tem duas raízes. Em geral. Então, você tem dois pontos aqui, que são as raízes. Aqui é uma raiz, aqui é uma raiz. E aqui você tem a primeira parte já do estudo do sinal. É dividido em três partes. Fazer o estudo do sinal é dividido em três partes. É você dizer onde é que a função é zero. É você dizer onde é que a função é positiva. E é você dizer onde é que a função é negativa. Tá bom? Se você calculou a raiz, você já sabe onde é que ela é zero. Por quê? Ela vai ser zero justamente nas raízes. Então, f de x vai ser zero quando x for igual a x1, que é a primeira raiz, digamos que aqui é x1. Né? E quando o x, né? Então, ou quando o x igual a x2. É a primeira parte do estudo do sinal. Agora, onde ela vai ser positiva, onde ela vai ser negativa,
Aí vai depender da concavidade. Por quê? Porque eu posso ter uma parábola com concavidade para baixo, aqui as duas raízes, né? E aí desse lado aqui, ó, ela é toda positiva. Desse lado de cá, ela é negativa. Por quê? Porque ela está abaixo do eixo x. Né? A gente está dizendo o f de x. Perceba que o f de x é o valor do y. E eu estou perguntando onde é que o y é positivo. Nessa região do meio. Onde é que o y é negativo? Para além das duas raízes, ou seja, menor do que a raiz x1, maior do que a raiz x2. Isso para o caso em que a concavidade é negativa. Tá bom? Agora, se a concavidade for positiva, aí a situação se inverte. Por quê? Porque eu vou ter as raízes aqui, a raiz aqui, e agora a abertura dela é para cima. Então, na verdade, ela vai ser positiva agora na extremidade aqui, ó. Nessa região. Ela vai ser positiva, positiva. E nessa outra região é que ela vai ser o quê? Negativa. Certo? Então, se ela tiver a concavidade, digamos, positiva, digamos que seja o caso aqui, positivo, significa que o gráfico dela é assim, ó. A abertura é para cima. Então, essa região central aqui, ela vai ser toda negativa. Por quê? Porque está abaixo do eixo x. Né? Se assemelha a esse caso aqui, ó. Tá bom? E nas extremidades vai ser positiva. A função é maior do que zero. Certo? Então, nessa situação aqui, a solução para f de x positivo é quando o x for menor do que o x1 e x maior do que x2. Ela vai ser positiva nessas duas situações. E quando é que ela vai ser negativa? Entre x1 e x2. Pronto, isso aqui é a solução geral, né? Quando o A é positivo. Quando o A é positivo. Vou fazer aqui, ó. Talvez fique mais claro aqui quando a gente fizer alguns exercícios. Ó, eu vou fazer, são 4 aí, eu vou escolher alguns para fazer, uns 2, né? Faça o estudo do sinal das funções abaixo. Primeira coisa, tem a y igual a x ao quadrado menos 10x mais 25. Primeira coisa, calcular as raízes. Sempre assim. Independente de ser função linear ou ser parábola, você tem que calcular as raízes. Certo? Como é que a gente calcula as raízes? Primeira coisa, identifica o valor do A, que vai ser 1. Identifica o valor do B, que vai ser menos 10. Identifica o valor do C, que vai ser 25. Né? E aí você calcula o delta. O delta vai ser o quê? B ao quadrado, então vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 25. Aí olha só, menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4 vezes 25, que dá 100. 100 menos 100 dá 0. O que é isso? Quando o delta é 0, temos apenas uma raiz. Só uma. Eu já falei até aqui na aula passada, ó. A raiz, nessa situação específica, muito especial, a raiz é igual ao vértice. É só nessa situação em que a raiz é igual ao vértice. É quando o delta for 0.
Por que quando delta é zero só tem uma raiz? Porque você só vai resolver uma parte da questão. Ó. X igual a menos 1 mais raiz de delta dividido por 2A. Quanto é que é o B? O B é menos 10, então vai ficar menos 10 mais a raiz de delta, só que é zero. Eu vou fazer o que com esse zero? Nada, porque vai ficar 2A, então 2 vezes 1. Menos 10 com menos 10 vai dar 10. Dividido por 2 dá 5. E quem é o y do vértice? Ou quem é o x2, que é a segunda raiz? Vai ficar menos b menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui vai ficar menos 10, menos 0. Não vai mudar nada. 2 vezes 1. Então, ó, eu vou ficar com 10 dividido por 2, que é 5. Você tem duas raízes idênticas. Ou seja, uma só raiz. Tá bom? Por isso que eu estou dizendo que a raiz é igual ao vértice, porque só tem ela. Aí aqui, nesse caso específico, ele vai ser diferente do que eu ensinei aqui. Um pouquinho diferente, porque agora eu só tenho uma raiz. Eu não tenho mais duas. Né? Como é que vai ficar? Agora a gente vai ter o seguinte, ó, o delta igual a 0, a raiz é x igual a 5. Né? Que como é igual, isso aqui é a raiz, né? x1, só tem uma raiz. Como isso aqui é igual ao vértice, o nosso x do vértice também vai ser 5. Como é que vai ficar esse gráfico aqui? Ó? Vai ficar assim. Ó. Isso aqui é o nosso eixo x, ou desculpa, o nosso eixo y, o nosso eixo x, y. Aí a gente tem 0, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, bem aqui é raiz e é também vértice. Concavidade é para cima ou para baixo? Vamos olhar o A. Ó. Olha aqui o valor do A aqui, bem escondido aqui. Ó. 1. Então o A, como ele é igual a 1, ele é positivo. Então a concavidade é cima. Então o gráfico dessa parábola ele é assim. Ó. Uma coisa desse tipo aqui. Vou desenhar aqui um pouco mais aberto. Assim, ó. Então aqui tá fazendo isso aqui. Faz isso aqui. Pronto, seria mais ou menos isso daí. Olha só que interessante, ó. Nessa parábola aqui, né, f de x, que é o valor do y, nunca é negativo. Então percebam aqui, quando eu faço essa análise aqui, dessas três situações, não vai existir a situação de negativo. Porque a função nunca vai ser negativa. Ela só vai ser positiva ou zero. Se for a raiz, ela é zero. Né? Se for agora qualquer ponto fora da raiz, ela vai ser sempre o quê? Positiva. Ela está acima do eixo x. Ó. Acima do eixo x. Aqui também é acima do eixo x. Então, o nosso estudo do sinal aqui no caso é o quê? Positivo, 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 positivo em todo canto. Positivo aqui em todo canto. Né? E x igual a zero nesse ponto. Então, como é que fica o estudo do sinal aqui? Ó? F de x vai ser igual a zero, né? Quando x for igual a 5. E somente nesse ponto. E o f de x vai ser positivo para qualquer x diferente de 5. Pronto. Termina aqui. Qualquer x diferente de 5, você tem f de x positivo. Né? Você pode até fazer aqui, por exemplo, né? Você poderia, quem não quisesse fazer assim, poderia fazer x menor do que 5 ou x maior do que 5. Né? Seria a mesma coisa.
Só não pode ser 5. Tá bom? Então esse aí seria o estudo do sinal, né, da função, para o caso em que você tem uma função que toca o eixo x só num ponto. Né? Bom, vamos fazer o item B agora. Ó. Diferente aqui. Item B, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. Então, o item B, y igual a x ao quadrado mais 8x mais 16. Primeira coisa, calcular as raízes. Vamos lá. Calcular as raízes. Ó. O A vai ser 1, o B vai ser 8 e o C vai ser 16. Então, quem é o nosso delta? Delta vai ser B ao quadrado, então é 8 quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Quem é o delta? Delta igual a 64. 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 16, que é 64, ou seja, delta igual a 0. Então aqui é uma situação semelhante. Ó. E o A é positivo, porque ele é igual a 1. Então eu vou fazer bem rápido aqui, é o mesmo caso. Ó. Você tem o eixo x. Quem vai ser a raiz? Como o delta é 0, vai ficar só uma raiz. Ó. X igual x1 igual a menos b, mais raiz de delta, que vai ser 0, dividido por 2a. Então a gente tem menos b, que é 8, dividido por 2a, que é 2. Então vai ficar menos 4. O outra raiz também vai ser igual a menos 4. Então aqui o meu eixo x, que vai ser igual a menos 4. A parábola tem concavidade para cima. O A é positivo. Né? Então o gráfico da parábola vai fazer isso. A raiz é igual ao vértice, a mesma situação. Né? Ela vai ser toda positiva aqui. Tanto para a esquerda como para a direita. E ela vai ser 0 só na raiz. Então, estudo o sinal. F de x igual a 0. Né? Quando x igual a menos 4. F de x vai ser positivo quando x for diferente de menos 4. Pronto. Foi feito o estudo do sinal da função. Item C, ó, esse é diferente agora, ó, o A é negativo. Né? Item C e D, o A é negativo, a concavidade deve estar para baixo. Vamos tentar resolver esse aqui. Ó. Menos 2x2 mais 4x menos 5. Como é que fica? Item C, vou fazer aqui. Y igual a menos 2x2 menos 4x menos 5. É isso? Deixa eu só confirmar aqui. Mais 4x menos 5. Pronto. Mais 4x menos 5. Primeira coisa, raízes. Para calcular as raízes, eu vou identificar o A como sendo menos 2. Né? E eu já estou colocando aqui que a concavidade para baixo. A abertura é para baixo. O B vai ser igual a 4. O C vai ser igual a menos 5. Né? Então o nosso delta vai ser quanto? Delta igual a B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 2, que multiplica C, que é menos 5. Né? Então o delta vai ser 16. Né? Menos, com menos dá positivo, com menos dá negativo. Então vai ficar menos 4 vezes 2 dá 8. Presta atenção aqui, ó. 4 vezes 2 dá 8, vezes 5 dá 40, então dá negativo, dá menos 40. 16 menos 40 dá menos 24. Opa, tem um problema aqui agora, né? O delta deu negativo. Significa o quê? Delta negativo?
não tem raiz. E agora? Não tem raiz. Se não tem raiz, tá bom? Só tem duas situações. Não tem como ter outro jeito o gráfico. Só fazendo um esboço aqui bem rasteiro mesmo. Tá aqui o eixo X. Se não tem raiz, é porque não toca nem o eixo X. Né? É até mais fácil de entender. Ó. Se não tem raiz, nem toca o eixo X. Então o gráfico da função só pode ser assim. E vai embora, né? Como aqui o vértice. Nem toca o eixo X. Ou assim. Nem toca o eixo X. Ou ela está bem distante aqui do eixo X, só que com a abertura para cima. Ou ela está bem distante do eixo X com a abertura para baixo. Qual é a situação correta? Aqui, ó. Com cavidade para baixo. Então não é essa situação aqui, ó. Certo? Com cavidade para baixo. Aí você é teimoso, né? Você quer confirmar que que a concavidade está para baixo e que o vértice, né, vai ter que estar abaixo do eixo X. Como é que a gente confirma isso? Né? É bem simples. Né? Basta você olhar para o vértice. Precisa olhar para o vértice para fazer o estudo sinal? Não. Mas aqui é interessante. Ó. Olha o x do vértice, como é que vai ficar? X do vértice é menos b sobre 2a. Menos b é menos 4, então vai ficar menos 4, dividido por 2a, que o a é menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2. Então vai ficar menos 4, dividido por menos 4, que dá 1. Tudo bem, o x do vértice é igual a 1. Agora, ó, o y do vértice, ó, vamos confirmar que ele é negativo. Ele vai ter que ser negativo, porque ele está abaixo do eixo x. Menos delta, dividido por 4 vezes o a. Quanto é que é o delta? 24. Então vai ficar menos o menos 24, dividido por 4 vezes menos 2. Menos com menos do 24 vai dar 24 positivo, dividido por 4 vezes 2 dá 8, então fica menos 8. Então, ó, 24 dividido por menos 8 dá menos 3. Pronto, confirmou aqui que é negativo. E o estudo do sinal? É muito simples. Ó. Quando não tem raiz, é a coisa mais simples do mundo. Ou ela é toda positiva, ou ela é toda negativa. Não tem nem o que fazer. Ó. Dessa situação aqui, ela está toda negativa. A função é toda negativada, entendeu? Toda negativada. Está abaixo do eixo X. Tá certo? Então, o estudo do sinal nesse caso aqui, ó, vai ser assim. Ó. Vamos fazer bem simples aí. Ó. Como é que fica? Está aqui o eixo X. A função ela passa aqui embaixo. Nem toca o eixo X. Está aqui o vértice. Né? Ela vai ser o quê? Toda negativa. Estudo do sinal. F de x só tem uma solução. F de x igual a 0 para todo x pertencente aos reais. Pronto. É só isso, estudo do sinal. Qualquer valor de x, a função é negativa. Qualquer um. Qualquer valor que você substituir na parábola para x, o resultado é sempre negativo. É isso que significa o estudo do sinal. Qualquer valor que você colocar na parábola, o resultado é negativo. Você pode até testar. Ó. Deixar aí para vocês aí brincarem aí. Ó. Pega essa parábola aqui, ó, menos 2x mais 4x. Menos 2x2 mais 4x menos 5. Aí você tem dúvidas, né? Será? Qualquer valor que eu coloque aí dá negativo? Se eu colocar 100, dá negativo? Vai dar negativo. Né? Você pode fazer o teste. Ah, se eu colocar x igual a 1000, dá negativo? Dá negativo. Certo? 1 bilhão, dá negativo. Pode colocar qualquer coisa aí. Menos 1000, menos 1 bilhão.
vai dar negativo. Isso é o significado, né, de estudo do sinal. Qualquer valor que você usar dos reais, o f de x sempre vai ser negativo. Se você não acredita, como eu falei, pode testar aí à vontade. Mas isso é o que significa o estudo do sinal da função. Entender? Y igual a menos x2, menos 6x, menos 9. Então vamos lá. Y igual a menos x2, menos 6x, menos 9. Vamos lá. Raízes. O A, menos 1. Né? Então a gente aqui já identifica, ó, concavidade para baixo. B, menos 6. C, menos 9. Todo mundo negativo, né? Tem que ter cuidado aqui com esses valores todos negativos, que às vezes fica difícil calcular o delta. Vamos fazer com calma aqui o delta. Delta igual a B ao quadrado, menos 4AC. Né? Então, o delta vai ser menos B, menos 6 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 1, que multiplica C, que é menos 9. 36. Menos 6 ao quadrado vai dar 36. Bom, aqui, ó, menos 4, menos com menos dá mais, com esse outro menos dá menos. 4 vezes 9 dá quanto? 36 também. Então dá 36 menos 36, 0. Opa! Né? Delta igual a 0. Significa o que delta igual a 0? Uma só raiz. E aí a raiz igual ao vértice. Bom, raiz igual ao vértice. Só que concavidade é para baixo. Então, quanto que vai ser essa raiz? Vamos lá. Fazer a continha aqui. X igual a menos B, mais raiz de delta, não precisa nem usar o menos, porque só vai ter uma raiz mesmo. O delta é 0. Então, menos B, então B é 6, então vai ficar menos 6. Dividido por 2A, o do A é quanto? Menos 1. Então fica 6 dividido por menos 2. X1 igual a menos 3. Isso aqui é a raiz. Bom? Como é que vai ficar aqui? Se eu só tenho uma raiz, então o eixo x aqui, aqui ele aqui, o valor x igual a menos 3, está aqui, e a concavidade é para onde? Para baixo. Né? Então eu vou ter o quê? Função assim, ó. E significa o quê? Que ela vai ser toda negativa. A função é toda negativa, ela está negativada para baixo, exceto na raiz. Bom, então ela vai ser toda negativa, só que na raiz ela vai ser 0. Aqui é o único ponto em que ela é 0. É um 0 da função. Estudo o sinal, como é que vai ficar? F de x igual a 0 quando x for igual a menos 3. Só que o f de x vai ser negativo para qualquer x diferente de menos 3. Pronto. Aqui é o estudo do sinal da função. Tá bom? Uma questão aqui mais contextualizada. Fazer duas questões aqui mais contextualizadas. Agora aqui envolve um problema de interpretação. Diz assim, ó. Uma loja fez uma campanha publicitária, né, para vender os seus produtos importados. Então, basicamente, a loja quer vender uma quantidade de produtos importados, né, e aí ela vai estudar o comportamento das vendas. Né. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas diárias
tivessem sido calculados segundo a expressão. Né? Então existe uma função aqui, que é uma função parabólica. Menos 2x2 mais 20x mais 150. Tá? Conforme o gráfico ao lado. Tá bom? Aí diz o seguinte, ó. Depois de quantos dias encerrado a campanha, né, a venda atingiu o valor máximo, né? Então perceba o seguinte, ó, você tem aí um gráfico de uma função que basicamente representa o quê? As vendas diárias, né, calculadas após o término da campanha. X dias após o término da campanha. O que é que significa isso? Que o pessoal fez lá uma estratégia de marketing, né, na empresa, né? Fez toda uma campanha publicitária, né? Os produtos começaram a ser vendidos, né? E mesmo depois de a campanha ter acabado, né, os produtos continuaram sendo vendidos. Então você tem aqui, ó, claramente no gráfico que ocorreu um aumento, né, das vendas, mesmo após o final da campanha. Tá bom? Só que com o passar do tempo, essas vendas atingiram aqui um valor máximo, que é justamente o que ele está perguntando aqui, ó. Atingiram um valor máximo, né? Porque, enfim, o mercado funciona assim. Você faz uma propaganda, né, de um produto, começam a ter muitas vendas, né? Só que se você acabar a propaganda, as vendas vão acabar um dia também terminando. Né? Isso é normal do comércio. Né? Se não houver propaganda, não tem venda. Basicamente é isso. Né? Só que mesmo ao fim da propaganda, as vendas ainda aumentaram bastante. Né? Só que atingiu o máximo. Ele quer saber esse máximo aqui. Ó. Quando que foi? Né? Quantos dias depois aconteceu esse máximo? E aí depois, ó, as vendas aqui foi só ladeira abaixo. Bom, inclusive depois de um tempo, ó, não vendeu mais nada. Foi pro zero. Ó. Isso aqui é um zero. Né? Isso aqui é o quê? Raiz. Aí você diz, professor, essa parábola aí tá meio estranha, né? Por quê? Porque ela não está completa, né? O gráfico dessa parábola está meio estranho porque não está completo. De fato, não está completo, não. Faltaria o resto do gráfico bem aqui, ó. Né? À esquerda, né? Vou colocar de outra cor aqui. Só que ele não quis falar sobre esse outro lado aí do gráfico aí, que é os dias antes do fim da campanha, não importa para ele. Né? Ele quer saber quando foi o máximo da campanha. Né? Só que você tem a expressão matemática. Está aí na sua frente, y igual a menos 2x2 mais 20x mais 50. Então, a gente tendo a expressão, a gente pode calcular qualquer coisa da parábola. Inclusive, essa raiz aqui, ó, que está faltando. Isso aqui também é uma raiz. Ó. Quem é esse rapaz aí? É uma raiz negativa, né? Serve para alguma coisa? No problema, serve para nada. Não? Mas, matematicamente, ela existe. Dá para a gente calcular? Dá. Né? Vamos lá, então, calcular essas raízes. Não precisa, ele quer saber só o valor do máximo, mas eu vou calcular os valores das raízes, que é para você ter essa visão geral do problema. Vamos lá. O A aqui é menos 2. O B é 20. O C é 150. Então, como é que fica o delta? B ao quadrado menos 4AC. Quem é o B? Menos 2. Né? Menos 4 vezes o A, que é 20. Vezes o C, que é 150. Né? Ele está dizendo aí que foi esse gráfico aí. Aí perceba, ó, o delta aqui vai ficar quanto? Ah, desculpa, aqui é 2, né? Eu quero aqui é 20, né? Eu confundi aqui. Não faria sentido aqui. O B é que é 20, né? Então fica 20 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 2. Vezes o C, que é 150.
20 ao quadrado é 400. Menos 4 vezes 2, né? Dá 8. Vezes 150, você pode pegar aqui o 150 vezes 2 dá 300, 300 vezes 4 dá 1.200, né? Só que é positivo, 1.200. Então, o nosso delta é 1.200 mais 400 dá 1.600. 1.600 aí. Tá bom? O delta é 1.600, é positivo. Né? O que acontece? Fica assim, ó, delta igual a 1.600 vai ficar o quê? X1 igual a menos B mais raiz de delta dividido por 2A. Né? O B vai ser igual a menos 20 mais a raiz de delta, né? Raiz de 1.600 vai ser o quê? 40. Dividido por 2 vezes A, que é menos 2. Né? Então, o que acontece? Aqui vai ficar 20 menos 40 dá 20. Né? 2 vezes menos 2, né? Vai ficar menos 4. Então, a gente tem aqui, ó, 20 dividido por 4 dá menos 5. Olha só, a gente encontrou aqui, né, o valor dessa raiz negativa aqui. Ó. Ele não quer saber, mas a gente encontrou. A raiz positiva vai ser quem? Menos B menos a raiz de delta dividido por 2A. Então, ela tem menos 20 menos 40, que é a raiz de 1.600, dividido por 2 vezes menos 2. Né? Menos 20 com menos 40 dá menos 60. Né? Menos 60 dividido por menos 4. 60 dividido por menos 4 dá 15. Né? Então, perceba, ó, uma raiz dá menos 5, tá bom? A outra raiz dá 15. Tá bom? A outra raiz dá 15. Certo? Então, o que acontece? Esse ponto bem aqui, ó, x igual a 15. X igual a 15. Certo? Só que ele não quer saber isso, né? Ele quer saber, ó, após encerrada a campanha, quantos dias, né, a venda atingiu o máximo. Para saber o máximo, a gente precisa calcular o vértice. Então, vamos lá, ó, vértice. Quem vai ser x do vértice? Menos B sobre 2A. Quem é o x do vértice? Então, vai ser menos B. Mas quem é o B? 20, né? Então, vai ficar menos 20 dividido por 2A, que é menos 2. Então, ó, menos 20 dividido por menos 4. Menos 20 dividido por menos 4 dá 5. Então, o x do vértice é mais 5. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quem é o delta do nosso problema? 1.600. Então, vai ficar menos 1.600 dividido por 4 vezes o a, que é menos 2. Então, a gente vai ter menos 1.600 dividido por 4 vezes 2. Então, vai dar menos 8. Quanto é que dá 1.600 dividido por 8? Vai dar 200, né? 200. Exatamente. Então, você tem 200. Então, o y do vértice vai dar 200. O que significa esses valores aqui no problema? O x do vértice e 200. Se você olhar para o gráfico, o y do vértice, esse rapaz aqui, ó, ele é o número de vendas, né, máximo que ocorreram num dia só. Pelo que a gente está vendo aí é 200. E o x do vértice, que é esse valor aqui, é o número de dias depois de encerrada a campanha que atingiu o máximo de vendas. Né? Então, como é que você pode responder essa questão? Assim, ó, após 5 dias de encerrada a campanha, certo?
as vendas diárias, né? As vendas diárias atingiram o valor máximo de 200 unidades. Certo? Atingiu o valor máximo de 200 unidades. Ó, então aqui no caso, é lógico que a resposta poderia ser mais simples. Eu poderia simplesmente calcular aqui o delta, né? Uma vez calculado o delta, eu não precisava nem calcular as raízes. Ó. Mas eu calculei aqui só para fazer de forma mais completa, né? E aí, você responderia calculando quem? O vértice. Certo? O vértice vai te dar o valor do máximo, que é justamente o valor, né, de x igual a 5. Beleza? Essa também é de um problema específico, né? Só que ele nem dá o gráfico aí. Né? Ele diz assim, ó, a estrutura do lucro de uma empresa, de uma pequena empresa, né, pode ser estudada através da equação. Então, existe uma equação aqui, né, que é igual a menos x mais 12x menos 2.000. Aí ele quer saber assim, ó, y é o lucro da empresa, né, em reais, né, quando a empresa vende x unidades. E x é o número de unidades vendidas. Certo? Com base nisso, aí ele quer saber o seguinte, ó. São três, é do tipo ABCDE, né? Então você vai ter que responder se é A, B, C ou D ou A. Né? Com base nisso é possível afirmar o lucro máximo é quando x é igual a 60. Né? O lucro máximo é quando x é igual a 1.600. O máximo é quando x é 20 ou x igual a 100. Né? Ou o máximo é quando x é maior do que 2.000, ou o lucro máximo é maior quando x é menor do que 20 ou maior do que 100. Né? Então, várias perguntas aí que você precisa responder. Né? Para responder essa pergunta aí, então assim, perceba que ele já, em todas as opções, ele já está falando de lucro máximo, né? Não tem nenhum lucro mínimo. Por quê? Ele está falando de máximo, bom, porque o A é menor do que zero. Bom, o A é menor do que zero. Está aqui, o A é menos 1. Ó. O A é menos 1. O B é 120. E o C é menos 2.000. Né? Então, o gráfico dessa parábola provavelmente é uma coisa assim. Ó. É o máximo. Certo? Então, um valor máximo. Por quê? Porque o A é negativo, com cavidade para baixo. Certo? Então, sempre quando o A for negativo, com cavidade para baixo. Então, ele quer saber esse valor máximo aí. Para você fazer essa conta aí, você vai precisar fazer o quê? Para saber o valor do máximo, você vai precisar saber do vértice. Né? Só que para saber o x do vértice e o y do vértice, tanto o x do vértice, né? O x do vértice depende só dos parâmetros b e a. Só que o y do vértice depende do delta. Então a gente vai ter que calcular o valor do delta. Vamos calcular aí, então. Quanto que vai ser o valor do delta? Vamos lá. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Né? Então, a gente vai ter o quê? Ó? Delta igual a b ao quadrado, 120, menos 4, a, que é menos 1, tá bom? E o c, que é menos 2.000. Tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui. Ó. 120 elevado ao quadrado
né? Vai ser o quê? 120 vezes 120, né? Vai ser 14.400, né? Menos 4 vezes 2.000. Então aqui vai ficar menos, ó, com menos, mais menos, né? Então menos com menos dá mais, com outro menos dá menos. 4 vezes 2 dá 8, então vai ficar menos 8.000. Né? 14.400 dividido por 8.000, menos 8.000, né? Vai ser 6.400. Então o delta aqui, 6.400. Né? Como o delta é positivo, a gente tem duas raízes. Quem são essas duas raízes? Vamos calcular aqui agora. x1 igual a menos b mais raiz de delta dividido por 2a, né? Que vai ser o quê? Menos b. Quanto é que vale o b? 120. Mais raiz de delta. Quanto é que é a raiz de 64.000? Ó? A raiz de 64 é 8, né? Com esse 100 aqui vai dar 10, então aqui vai ficar 80, né? Raiz de 6.400, né? Vai ser 80. Dividido por 2, que multiplica o A. Mas quem é o A? Menos 1. Certo? Então o A aqui é menos 1. Menos 120 mais 80 vai ficar menos 40. Né? Dividido por menos 2. Então a primeira raiz é x igual a 20. Tá bom? Segunda raiz. Segunda raiz vai ficar menos b, menos raiz de delta, dividido por 2a. Vai ficar menos 120, menos 80, dividido por 2 vezes o a, né, que é menos 2. Então, menos 120 com menos 80 vai dar o quê? Menos 200, dividido por menos 2. Né? Menos 200 dividido por menos 2 vai dar x igual a 100. Né? Então, uma raiz é 20, outra raiz é 100. Aqui, na verdade, é x2. Certo? E daí? Né? O que ele quer saber? O lucro é máximo quando o x é 20 ou x é 0, ou x é 100? Não. Né? Essa resposta aqui ó, já pode ser eliminada. Por quê? Porque o que é 20 e 100, na verdade, né, são as raízes. Tá bom? As raízes diz onde a função é 0, né? O f de x é 0 nas raízes, né? Quando x igual a 20 e x igual a 100. Né? Ou seja, o lucro é 0 quando x é 20 e quando x é 100. Então esse item C aqui já pode ser eliminado. Ele está dizendo que o lucro é máximo quando x é 20 e quando x é 100. Está errado. Né? O lucro é máximo quando x é maior do que 2.000 ou menor do que 20 e maior do que 100. Vamos fazer aqui o estudo sinal dessa função. Primeira coisa. O A é negativo, então a concavidade é para baixo. Né? A gente tem duas raízes, então fica como? Você tem o eixo x, tá bom? Uma raiz é x igual a 20, que é o nosso x1. A outra raiz é x igual a 100. X igual a 20, x igual a 100. Concavidade para baixo, né? Então a função ela é mais ou menos assim. Ó. Então ela deve ter um máximo, né? Esse ponto bem aqui. Ó. Que ponto é esse? Aqui é o máximo. Desse lado aqui ela é positiva, então entre x igual a 20 e x igual a 100, o lucro é positivo. Bom? Só que após 100 e antes de 20, o lucro é negativo, a função é toda negativa aqui, ó, essa região. Negativa, negativa, né? E aqui é
Positivo. Só tem lucro, né, se vender entre 20 unidades e 100 unidades. Se vender menos de 20, não tem lucro. Tá bom? E se vender mais de 100 também não tem lucro. Né? É um cálculo que a empresa fez lá que se vendeu muito, né, não tem lucro. Né? Não interessa muito bem aí como é que é feito esse cálculo aí e como que chegou nessa situação. Mas a empresa fez esse cálculo aí que se vender mais de 100 unidades, né, ela não tem lucro. Tá bom? A empresa fez um cálculo aí, que assim, deve ter alguma questão de falta de estoque, entendeu? Se você vender todos os seus produtos, né, você pode ficar sem estoque e aí você perde cliente, né? Tem essa questão aí. Não vai ter tempo de repor os produtos, né? É uma questão de empresa mesmo. Não adianta você vender todos os seus produtos no dia só e no dia seguinte não ter mais o que vender, né? Sendo que ainda tem cliente, aí o cliente vai desistir de vir porque não vai encontrar o produto, acaba indo para outra loja. Então tem que fazer esse tipo de levantamento aí, né? Você não pode nem vender de menos e também nem vender de mais, porque senão você fica sem estoque, né? E aí você vai perder os clientes, os futuros clientes. Então tem esse problema aí, tá bom? Então, como é que fica aí? Mas isso aqui não interessa para a gente, ele só quer saber quando é que o valor é máximo, né? Vamos lá. Então, assim, isso aqui, o lucro ser máximo para x menor do que 20 e x maior do que 100, não é verdade. O lucro é negativo nessa situação, né? Aqui o lucro é 0 e aqui o lucro é negativo. Não é máximo, né? X maior do que 2.000 é bem longe, né? X maior do que 2.000, não, 2.000 está longe, então é mais negativo ainda, isso aqui está errado também. O lucro é máximo quando x igual a 1.600? Também não, ó. 1.600 e 2.000 vão ser pontos bem distantes, né? A função já está negativa, então aqui também é negativo. Tá bom? E aqui o lucro é negativo. Só pode ser o A. Mas a gente ainda não confirmou, porque o lucro é máximo quando o x é 60. Será que é? Vamos fazer essa conta aí. Ó. Quem vai ser o valor máximo? É o nosso x do vértice. Né? O valor da função máxima vai ser o lucro, que é o y do vértice. E o número de unidades, né, máximo é o x do vértice. Vamos fazer essas duas contas. Ó. X do vértice menos b sobre 2a. Quem é o B? 120, né? Então vai ficar menos 120 dividido por 2A, que é menos 1. Né? O A é menos 1, ó. Então, menos 120 dividido por menos 2, ó. Pronto, confirmou aqui que é 60. Então, o x do vértice é 60. Né? Quanto é que vai ser o lucro máximo? Ó, vamos calcular. Vai ser menos delta sobre 4A. Quem é o delta? 6.400. Então fica menos 6.400 dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. Então fica menos 6.400 dividido por menos 4. Isso aqui vai dar 1.600. Então o lucro máximo, 1.600. Bom, respondendo a pergunta, então fica assim, ó. O lucro máximo da empresa será de R$ 1.600, né? Ele não diz quanto é que... tá aqui, reais. Lucro em reais. R$ 1.600, tá bom? Quando for vendido 60 unidades. Tá bom? Quando for vendido 60 unidades. Então, resposta correta aqui para o nosso problema. Né? Letra A.